Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre carga térmica e quais são as variáveis que influenciam no seu cálculo. O correto cálculo da carga térmica é indispensável para a gente definir exatamente qual o tamanho dos equipamentos que a gente precisa. É muito comum os clientes passarem para a gente que eles têm uma câmara que eles precisam refrigerar. Mas para isso não basta só saber as dimensões da câmara e a temperatura. A gente precisa de algumas informações a mais para poder ter esse cálculo preciso. Esse cálculo da carga térmica ele vai dizer exatamente para a gente qual tamanho de equipamento a gente precisa de refrigeração, para não ter nem excesso e nem falta. Em falta, obviamente, vai ser um problema muito maior. Para fazer o correto cálculo da carga térmica, nós precisamos de algumas informações, como dimensões da câmara, então comprimento, largura e altura dela, o posicionamento dela dentro do cliente. Às vezes ele tem uma câmara que trabalha a menos 18 graus ao lado de uma câmara que trabalha a 0 graus. Elas estão dividindo parede. Isso faz diferença se essa câmara a menos 18, todas as paredes dela desce, por exemplo, para um ambiente externo que tivesse a 35 graus. Isso já vai influenciar no cálculo de carga térmica. Um outro dado muito importante também para o cálculo correto da carga térmica é saber a movimentação diária de produto que você tem. Então, quantos quilos de produto entram por dia nessa câmara, a que temperatura ele entra e quanto tempo nós temos para resfriar. Normalmente, quando é uma câmara de conservação de produtos, como de um centro de distribuição, até mesmo de uma fábrica, normalmente esse dado é diário. Então, em média, a gente entra 20 toneladas por dia de produto, ele entra por volta de 10 graus e nós temos que rebaixar a temperatura dele até 5 graus, por exemplo. Então, a gente tem um volume diário, o tempo, que seria o período aí de 24 horas, e a temperatura de entrada e saída. Com isso, a gente calcula a carga térmica do produto. Um outro ponto importante também é a gente saber as outras cargas térmicas. Basicamente, pessoas, quantas pessoas trabalham dentro dessa câmara diariamente e quantas horas elas passam lá dentro. E outros equipamentos, como por exemplo empilhadeiras, ou se você tem alguma máquina dentro da câmara que possa gerar calor. Essa informação é importante, não é tão comum, mas é importante se atentar a isso para ter o correto cálculo de carga térmica. Então, como a gente viu, a gente precisa de algumas informações para poder calcular corretamente a carga térmica, não somente as dimensões da câmara. E a gente vai passar cada um desses pontos com mais detalhes. Bom, então vamos lá, falando do primeiro item, normalmente um dos mais significativos, que é a penetração externa de calor. Então, como a gente viu, essa penetração externa ela acontece pelas paredes da câmara, por condução. Ela depende basicamente de alguns fatores como, primeiro ponto, dimensão da câmara. Então, é básico, a gente precisa saber comprimento, largura e altura dessa câmara. Segundo ponto, onde essa câmara está localizada. Então, ela está localizada externamente, bate sol em alguma das paredes. Esse sol, ele vem de onde? De norte, de sul. É importante essas informações. Às vezes, o sol batendo na parede de uma câmara pode elevar até em 3 graus a temperatura externa dela, o que influencia bastante nos cálculos. Por isso é importante se você conseguir evitar que o sol bata na câmara, nem sempre é possível, mas isso vai ajudar bastante. Um outro ponto importante é o material isolante dessa câmara. Então nós precisamos saber qual o material que isola ela e a sua espessura. Hoje, basicamente, em termos de materiais, nós temos o EPS, que é o isopor, o poliestireno, nós temos o PUR, que é o poliuretano, que é um dos mais comuns, e nós temos o PIR, que é o poliisocianurato. Então, para ter o correto cálculo, é importante você passar qual o material e a espessura que você usa. Claro, às vezes você não sabe, então aí você pode nos consultar ou consultar um especialista que ele vai te indicar qual o melhor material para a sua aplicação. E num outro vídeo a gente pode falar mais sobre esses materiais e as suas diferenças. Para ter uma ideia de escala, a carga térmica por penetração, pelo calor que entra pelas paredes, em uma câmara frigorífica industrial de conservação de produtos, essa carga térmica chega a ser 40% só penetração de calor pelas paredes. Muito mais, às vezes, até do que o próprio produto. Então, é muito importante tomar cuidado com isso. Correto material, a correta posição dessa câmara dentro do ambiente. Isso é muito importante. Uma segunda variável que influencia na carga térmica é a renovação de ar. Essa renovação de ar ela ocorre pela abertura de portas. Quando você abre a porta, é normal entrar ar externo para dentro da câmara e esse ar externo, normalmente, ele está mais úmido e mais quente que o ar interno. Então, o sistema de refrigeração vai ter uma carga térmica para conseguir rebaixar a temperatura desse ar e desumidificar ele normalmente. Basicamente, isso é estimado
pelo número de aberturas da porta e pelo tamanho da sua porta. Então, com essas informações a gente consegue estimar. E é importante também saber os dados externos. Como a gente já falou em um outro vídeo sobre como diminuir o seu consumo de energia com refrigeração, é muito importante que externamente tenha uma temperatura mais baixa e um ar mais seco. Quanto mais baixa a temperatura externa da câmara e quanto mais seco, menor é a carga térmica e a umidade que vai ser levada para dentro da câmara, principalmente em temperaturas negativas. Um outro fator que influencia a carga térmica é a carga térmica de ventilação. Os ventiladores eles servem para fazer a circulação de ar dentro da câmara. Então não tem como, você precisa ter esses ventiladores lá dentro, mas é muito importante o correto dimensionamento deles e ele vai gerar carga térmica. 100% da potência consumida pelos motores vira carga térmica dentro da câmara. Ou seja, você paga duas vezes. Você vai pagar o consumo elétrico desses ventiladores e você vai pagar o consumo que ele vai te trazer para o sistema de refrigeração. Uma vez que esse calor vai para dentro da câmara, o sistema de refrigeração tem que absorver ele. Por isso é muito importante que seja bem dimensionados os ventiladores. Isso quem vai fazer para você é quem estiver fazendo o projeto do sistema de refrigeração. A empresa precisa garantir uma correta flecha de ar, ou seja, esse ar tem que conseguir pegar toda a área da câmara, ou a área a qual ele se destina a pegar, e também tem que garantir uma boa vazão de ar lá dentro para você não ter pontos mortos dentro da câmara. Como a gente já disse em um vídeo anterior, existem algumas tecnologias para isso. Em primeiro lugar, é muito importante utilizar ventiladores altamente eficientes para evitar esse consumo excessivo de energia e nunca dimensionar nem muito ventilador nem pouco. Muito ventilador vai te trazer um consumo excessivo de energia tanto nos ventiladores como na carga térmica da câmara, que vai para a refrigeração, e pouco ventilador, obviamente, vai te deixar com pontos cegos na câmara. Um outro fator de grande importância é a carga térmica de produto. Então, como a gente já falou, é muito importante saber qual produto entra dentro da câmara, qual a temperatura que esse produto entra dentro da câmara, qual a temperatura que ele deve sair da câmara. Numa câmara de conservação, normalmente essa temperatura é igual à da câmara, e qual o fluxo diário de produto que você tem, ou um fluxo por tempo. Então, basicamente, pegar um exemplo aqui de um frigorífico. Ele entra com 100 toneladas por dia de carne dentro dessa câmara. Essa carne vem de um túnel de congelamento, ela sai a menos 18 graus do túnel de congelamento, porém, no processo, às vezes, de embalagem, entre ela sair do túnel, chegar até a câmara, ela ganha um pouco de temperatura. Então, vamos supor que ela entre a menos 15 graus. Então, essa carne vai entrar a menos 15 graus dentro da câmara e ela tem 24 horas para rebaixar essa temperatura. Então, com essas informações, temperatura de entrada, saída e a movimentação diária e, obviamente, o tipo de produto, a gente consegue estimar qual a carga térmica que esse produto vai trazer para dentro da câmara. Isso é muito importante definir, pois também é algo significativo. Bom, pegando o exemplo de uma câmara fria industrial que opera a menos 21 graus. Bom, no caso dessa câmara, nós temos a temperatura ambiente de menos 21 graus. As dimensões dela, 12 por 18 por 10,5 de altura. Esse é um caso real de um cliente nosso que eu peguei como exemplo. Lá, o material isolante, ele estava trabalhando com poliuretano com 150 milímetros de espessura. Para você ter uma ideia, 150 milímetros de espessura é uma espessura bem legal para se trabalhar numa câmara de congelados com poliuretano. Te dá uma boa capacidade de isolamento térmico. Esse cliente é um frigorífico, então ele estava trabalhando com carnes em geral. Quando possível, se conseguir especificar melhor qual o principal produto, qual o tipo de carne, isso ajuda no cálculo, mas nem sempre é possível. No caso desse cliente, a carne, como eu disse, saía de um túnel de congelamento a menos 18, porém é normal ela ganhar um pouco de temperatura até chegar na câmara. Então nós estamos considerando, nesse caso, menos 15 graus a temperatura de entrada desse produto. E ele vai sair na temperatura ambiente, que é menos 21 graus. O fluxo diário é 29 toneladas por dia. A gente estimou aqui 20 horas. Essas 20 horas é muito mais uma questão de segurança. Em vez de trabalhar com 24 horas, a gente trabalha com um pouquinho menos, que é o período de 20 horas. O cliente ele vai ter 4 pessoas trabalhando dentro dessa câmara por um período de 6 horas. Eles vão gerar carga térmica lá dentro. Então, com essas informações, a gente chega a uma carga térmica total de 529.416 kcal por dia. Porém, nós estamos estimando que em 20 horas que a gente tem para tirar essa carga térmica toda. Então, a gente divide por 20 horas e a gente chega a 26.471 kcal por hora. É essa carga térmica que vai servir para a gente poder dimensionar todo o sistema de refrigeração.
evaporadores, trocadores de calor, tubulações, compressores, condensadores. Como vocês podem ver aí no gráfico, pegando a distribuição de carga térmica nesse caso, 31% da carga térmica do cliente é penetração, ou seja, calor que entra pelas paredes, pelo isolamento térmico. 21% renovação por aberturas de porta, isso que esse cliente ele tem a doca dele refrigerada. 29% ventilação, ou seja, só a carga térmica dos ventiladores que estão lá dentro. Então, como pode ver também, é algo bastante significativo. Outros 15% é carga térmica de produto. Como vocês podem ver, é uma carga pequena perto das demais. Então, o produto nem sempre é tão significativo como se imagina. E isso em uma câmara industrial de conservação. Se a gente já fala de uma câmara para resfriar ou congelar produto, aí já é totalmente diferente. 2% a carga térmica das pessoas que estão lá dentro e outros 2% iluminação. Bom, pessoal, esse é apenas um exemplo que a gente trouxe para vocês com o intuito de mostrar melhor o que influencia e quanto influencia no cálculo de carga térmica. Pois esse dado é muito importante. Pois se você começa com ele errado, você dimensiona uma carga térmica pequena, isso vai influenciar em todo o seu sistema. Sua câmara não vai funcionar como deve funcionar, não vai atingir as temperaturas esperadas. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde. Curtam, compartilhem e até a próxima.